Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula. Agora a gente vai entender o que é que zera um texto, para que você não cometa esses erros, né? E possa ter seu texto aí de certa forma zerado. Então vamos lá. Como nossos desvios, né, de acordo com a grade de correção da ESA, o que zera um texto? Fuga total ao tema, quando pede-se para escrever uma coisa e você escreve outra totalmente diferente. Modalidade textual diferente da pedida, a gente vai ver o que é isso. Linguagem ou texto incompreensível. Ilegível, em forma de poema ou em outra que não em prosa, a gente vai ver também. Texto com menos de 20 e mais de 30 linhas, não adianta chorar, não vai ser descontado ponto, vai zerar, tá? Com marcas e rasuras na folha de redação que possa identificar o candidato, não utilização de caneta esferográfica azul ou preta. Então vamos para cada um desses itens. Primeiro deles, fuga total ao tema. Eu tenho aqui o tema do ano passado da ESA, né, que foi a prática da empatia no mundo moderno. Observe que o tema é a prática da empatia e nós tivemos alunos que falaram sobre violência, que falaram sobre bullying, que falaram sobre guerras, sobre brigas familiares, sobre falta de paciência com o próximo. Isso não é prática de empatia, isso é falta de empatia. Né? Só que na hora de explicar isso, sequer o aluno coloca cada um dessas vertentes aqui como falta de empatia. Ele simplesmente menciona sobre bullying, coloca um repertório sobre bullying e tá. Né? Ele não faz essa conexão entre o que isso tem a ver com o tema. Né? O que isso tem a ver com o tema? Todas as vezes que você coloca um repertório, você precisa explicar para o seu corretor qual é a relação desse repertório ou dessa ideia com o tema que foi proposto. Então, se você não fez isso, você foge do tema, ou se você lá na sua introdução ou na sua conclusão, você mencionou as palavras empatia, o seu corretor pode dar como tangência ao tema, já que de todo não foi ruim. Né? Quer dizer, pelo menos na introdução ou na conclusão, ou na introdução e conclusão, o aluno mencionou as palavras-chave do tema. Né? Mas no decorrer do texto, isso não aconteceu, ele falou sobre outras coisas. Então, muito cuidado com isso, a gente vai ver como desenvolver o tema, como entender o tema, tá? Próximo aqui, modalidade textual diferente da solicitada. A modalidade textual solicitada na ESA é o texto dissertativo e argumentativo, né? Não é nada além disso. E aí, quando o aluno escreve, por exemplo, papai, eu não sei quem criou essa tal de lei seca, mas o casal cumpre essa lei. Na minha casa falta água direto e é uma seca da peste. Saí de casa sem tomar banho porque estava faltando água. Então a gente observa que o aluno está fazendo uma narração. Então, uma modalidade totalmente diferente da solicitada pela banca. E isso vai zerar o texto do aluno. Outra coisa é quando o aluno apresenta uma linguagem, um texto incompreensível. Embora parece que está bonitinho, mas a gente não consegue entender o raciocínio que o aluno quer chegar. Observa, pessoas direto, surdo, escola, professora, ensino, não nada, qualquer, não pode, precisa, lei. Homem, um surdo, trabalho, empresa, chefe, comunicação, proibido. Então, tudo que ele coloca são apenas palavras justapostas, né? E isso não faz sentido. Então, a linguagem ou o texto não traz um sentido, não agrega um sentido, logo é incompreensível. E isso vai zerar o texto, tá? Quando o aluno também, outra coisa que zera o meu texto vai ser a ilegibilidade, né? Ninguém é obrigado a ler letra de médico. Você é obrigado a escrever um texto legível para o seu corretor, para que o seu corretor entenda o que você quis dizer.
né? Então, nesse caso aqui, a gente nem perde tempo. Vocês têm que sempre pensar para quem que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para um corretor, para uma pessoa que trabalha em uma banca durante um tempo X e ela corrige no mínimo 100 textos por dia. Logo, eu tenho que facilitar a vida dela, né? Quando chega um texto para o corretor, você tem que pensar que o corretor ele se dispõe ou se indispõe com aquele texto. O que que isso significa? A gente fala, nossa, que texto bonito, que legal, eu vou ler. Ou a gente fala, ai, sério que eu vou ler? Então, você tem que causar a boa impressão no seu corretor. A gente causa essa boa impressão quando a gente tem um texto elegante, tá? Outra coisa, em forma de poema ou outra que não em prosa. O que é um texto em prosa? São textos escritos em parágrafos, né? Quando a gente escreve de margem a margem. Quando o aluno centraliza a informação, a gente entende que isso daqui está em forma de poema. Logo, o texto dele está sendo descaracterizado da tipologia textual que foi solicitada. Outra coisa, texto com menos de 20 linhas ou mais de 30 linhas. Existem grades, por exemplo, o concurso da SpaceX, você tem que escrever de 25 a 30. Se você escreve entre 17 a 18 e 25, você é penalizado. Se você escreve de 30 a, acho que 35, 36, você também é penalizado. Na ESA não, você não é penalizado. Você simplesmente não tem o texto corrigido. Então, se você escreve 19 linhas, você vai ter seu texto zerado. Se você escreve 31 também. Muito cuidado com, às vezes, o aluno ele conta o título como linha. Isso não é contado. O título tem a linha dele de título, tá? Então, muito cuidado nesse sentido. Outra coisa que acontece bastante também são marcas de identificação do candidato. O que é isso, né? De repente lá na margem ele resolve fazer uma bolinha nos números da linha, isso é marca de identificação. Coloca uma estrelinha lá no final, coloca um coraçãozinho, né? Isso são marcas de identificação do candidato. Às vezes, até a forma como você sublinha o texto que está lá em cima, o seu corretor pode entender como marca de identificação. E por esse motivo, o seu texto não será corrigido. No seu texto tem que ter apenas texto, nada mais que isso. Não tem que ter recado para corretor, não tem que ter a palavra fim, não tem que ter Bolsonaro 2022, não tem que ter nada, só tem que ter texto, tá? Não utilização da caneta azul ou preta, acreditem vocês, mas a gente recebe texto escrito com caneta verde, texto escrito a lápis, né? Parece que o candidato realmente não lê o que é preciso fazer. E por esse motivo, se você não presta atenção, né, a gente entende que você não está fazendo o mínimo esforço para isso. Então, caneta azul ou caneta preta, caneta azul clara, cuidado, viu, gente? A gente já peguei às vezes textos que eu achava que estava escrito a lápis, mas era uma caneta azul clara. Então, a gente tem que ter bom senso também, até na hora de comprar uma caneta de cor forte, né, que o meu corretor entenda, que ele tem uma visibilidade boa do meu texto. Então, esses são os critérios que penalizam, né, que zeram o seu texto, e eu gostaria de passá-los para que você não os fizesse, é claro. E a gente vai para o próximo módulo aprender mais um pouquinho. A gente se vê. Tchau, tchau.